Toda cidade começa por suas fundações. Uma base sólida sobre a qual arranha-céus podem ser erguidos, estradas podem ser traçadas e comunidades podem florescer. Sem essa base, qualquer estrutura, por mais ambiciosa que seja, está destinada ao colapso. No universo digital, o mesmo princípio se aplica, e todo ecossistema digital robusto começa por suas camadas fundamentais. Nos últimos anos, uma tecnologia emergiu com a promessa de redefinir essa fundação: o blockchain. Ele é mais do que apenas uma rede de computadores ou um livro-razão digital. É uma proposta de infraestrutura planetária, uma nova camada de confiança para a internet. Uma forma de coordenar a atividade humana e transferir valor de maneira segura e transparente, sem a necessidade de intermediários tradicionais. A promessa é imensa: uma internet mais aberta, justa e controlada pelos próprios usuários. Mas, à medida que milhões de pessoas e aplicações chegam a esse novo mundo, a fundação começa a sentir a pressão. A rede, antes fluida, torna-se congestionada. As transações, que deveriam ser rápidas e baratas, ficam lentas e caras. É aqui que o blockchain enfrenta seu dilema mais fundamental, um desafio conhecido como o trilema do blockchain. Imagine um triângulo com 3 objetivos igualmente importantes em seus vértices. O primeiro é a segurança, a capacidade da rede de se defender contra ataques e garantir a integridade dos dados. O segundo é a descentralização, a distribuição de poder e controle entre muitos participantes, evitando um ponto único de falha ou censura. E o terceiro é a escalabilidade, a capacidade de processar um grande volume de transações de forma rápida e eficiente para atender a uma demanda global. O dilema é que, historicamente, as redes blockchain só conseguiram otimizar 2 desses 3 pilares, sacrificando o terceiro. Uma rede altamente segura e descentralizada, como o Bitcoin ou o Ethereum, em seus primórdios, sofria com baixa escalabilidade. Tentar aumentar a velocidade muitas vezes significava comprometer a segurança ou centralizar o poder. Como então construir uma infraestrutura digital que seja ao mesmo tempo um forte global, uma praça pública aberta e uma supervia de alta velocidade? A resposta não está em escolher 2 dos 3, mas em repensar a própria arquitetura. Essa é a história das layers, as camadas que, juntas, trabalham para sustentar e escalar o futuro descentralizado. Bem-vindos à nossa jornada pelas fundações da nova internet. Nos próximos episódios, vamos mergulhar fundo na estrutura invisível que está resolvendo o trilema e reconstruindo a web. Hoje começamos pelo básico, estabelecendo o mapa do nosso território. Vamos definir o que são as layers, focando na distinção crucial entre a Layer 1, a camada de base, o alicerce de tudo, e a Layer 2, as soluções de escalabilidade construídas sobre essa base. Entender essa dinâmica é como entender a diferença entre as fundações de um prédio e os elevadores de alta velocidade que operam dentro dele. Ambos são essenciais para que o edifício funcione em grande escala. Ao final desta série, você terá uma compreensão clara de como essas camadas interagem, dos diferentes tipos de soluções de Layer 2, como os roll-ups, e do impacto que essa evolução tecnológica terá na sua experiência como usuário e no futuro das aplicações descentralizadas. Prepare-se para desvendar a arquitetura do amanhã. Vamos começar. Para entender a necessidade das layers, ou camadas, no universo blockchain, precisamos primeiro visualizar um problema fundamental. Imagine uma estrada perfeitamente pavimentada, mas com uma única faixa. Nos seus primeiros dias, quando apenas alguns carros a utilizam, o tráfego flui de maneira impecável. É um sistema eficiente, rápido e direto. Cada veículo chega ao seu destino sem atrasos, sem congestionamento. Esta era a promessa inicial de muitas redes blockchain. Um caminho direto e seguro para transações digitais. Mas o que acontece quando essa estrada se torna popular? O tráfego aumenta exponencialmente. De repente, a eficiência desaparece.
O que era um fluxo livre se transforma em um engarrafamento massivo. Carros buzinam, motoristas se frustram e o tempo de viagem, antes previsível, torna-se insuportavelmente longo. A estrada por si só não mudou, mas a demanda sobre ela sobrecarregou completamente sua capacidade. No final, tudo para. Essa analogia descreve perfeitamente o que aconteceu com as primeiras e mais importantes redes blockchain. O Bitcoin, lançado em 2009, era essa estrada vazia. No início, as transações eram rápidas e as taxas, quase inexistentes. A rede funcionava como um relógio. Contudo, à medida que sua popularidade explodiu, o congestionamento se instalou. A capacidade do Bitcoin, por design, é limitada. Ele consegue processar, em média, apenas 7 transações por segundo. O Ethereum, que veio depois com a promessa de contratos inteligentes e um ecossistema de aplicações, enfrentou o mesmo destino. Sua capacidade, embora maior que a do Bitcoin, ainda é modesta, girando em torno de 15 a 30 transações por segundo. Agora, compare isso com as redes financeiras tradicionais que usamos todos os dias. Um sistema centralizado como o da Visa, por exemplo, é capaz de processar mais de 20 mil transações no mesmo segundo. A diferença não é apenas grande, é abissal. Essa limitação fundamental é o que chamamos de problema da escalabilidade. Por que as blockchains simplesmente não aumentam sua capacidade, como alargar a estrada? A resposta está em um conceito crucial, popularizado por Vitalik Buterin, o cofundador do Ethereum. Ele o batizou de trilema da blockchain. O trilema postula que uma rede descentralizada enfrenta um desafio de engenharia inerente entre 3 propriedades essenciais: descentralização, segurança e escalabilidade. A descentralização significa que a rede é mantida por muitos participantes independentes, sem um ponto central de controle. Isso a torna resistente à censura e a falhas. A segurança garante que a rede seja imutável e que os fundos dos usuários estejam protegidos contra ataques. E a escalabilidade, como vimos, é a capacidade de processar um grande volume de transações rapidamente e a baixo custo. O dilema é que, ao tentar otimizar uma dessas propriedades, você inevitavelmente compromete uma ou ambas as outras. Por exemplo, para aumentar a escalabilidade, poderíamos exigir que os computadores que validam as transações, os nós, fossem extremamente potentes e caros. Isso aumentaria a velocidade, mas reduziria o número de pessoas capazes de participar da rede, centralizando-a nas mãos de poucos. Isso sacrifica a descentralização. Por outro lado, focar em máxima descentralização e segurança, como fez o Bitcoin, exige um consenso lento e metódico, sacrificando a escalabilidade. A regra, segundo o trilema, é dura. Você pode escolher 2, mas não as 3. Durante anos, a comunidade de desenvolvedores debateu como resolver esse quebra-cabeça. Aumentar o tamanho dos blocos? Mudar o mecanismo de consenso? Cada proposta tinha seus prós e contras, muitas vezes gerando debates acalorados. Foi nesse cenário de busca por uma solução que não comprometesse os princípios fundamentais do blockchain que uma nova ideia ganhou força. E se, em vez de tentar alargar a estrada principal, construíssemos uma via expressa paralela, ou até mesmo um segundo andar sobre ela? É aqui que as layers, ou camadas, entram em cena. Elas surgiram como a abordagem de engenharia mais promissora para, se não vencer, pelo menos, contornar o trilema. A ideia é simples em seu conceito, mas genial em sua execução. Manter a camada principal, a Layer 1, como a base sólida para segurança e descentralização, e construir novas camadas, as Layers 2, sobre ela para lidar com a escalabilidade. Essas camadas processam transações fora da cadeia principal, de forma muito mais rápida e barata, e depois registram um resumo de volta na camada base, herdando sua segurança. É uma forma de dividir o trabalho, permitindo que a rede como um todo
Alcance o que antes parecia impossível: escalar sem sacrificar seus valores fundamentais. A Layer 1 é a camada fundamental, o solo onde tudo acontece. Ela é a blockchain principal, responsável por validar transações, garantir segurança e manter o consenso global. Exemplos clássicos: Bitcoin, segurança e imutabilidade; Ethereum, base dos smart contracts; Solana, velocidade e escalabilidade; Avalanche, Polkadot, Cardano, cada uma com sua própria arquitetura. Layer 1 é como o sistema operacional do mundo cripto. Tudo o que existe roda sobre ela. A Layer 1 é a fundação de confiança sobre a qual o novo mundo digital se ergue. Na Layer 1, os nós, computadores, mantêm o ledger distribuído e aplicam o mecanismo de consenso, Proof of Work, Proof of Stake ou outros. Toda transação precisa ser verificada por toda a rede. Isso garante segurança, mas torna o processo lento e caro. É como um sistema judicial onde todos os juízes precisam revisar cada caso. Seguro, porém ineficiente. Por isso surgem as Layer 2, as vias expressas, que aliviam o tráfego da camada principal. A Layer 2 é uma camada de processamento fora da blockchain principal, mas que ainda depende dela para a segurança. Ela executa milhares de transações off-chain e depois registra apenas o resultado final na Layer 1. Pense como uma rodovia auxiliar que leva parte do tráfego para fora da cidade, mas ainda volta para o mesmo centro. Exemplo prático: na Lightning Network do Bitcoin, duas pessoas podem fazer centenas de microtransações instantâneas entre si. No final, apenas o saldo consolidado é gravado na blockchain. Resultado: menos congestionamento, taxas mais baratas e maior velocidade. Tipos de soluções. Layer 2. Agora que entendemos o que são as soluções de Layer 2 e por que são tão cruciais para o futuro da blockchain, vamos mergulhar nos diferentes tipos que existem. Não há uma solução única que sirva para todos os casos. Cada abordagem foi projetada com um conjunto específico de vantagens e desvantagens, otimizada para diferentes necessidades. Pense nelas como diferentes tipos de veículos. Um carro de corrida é ótimo para a velocidade em uma pista, mas inútil em uma trilha na montanha, onde um 4x4 seria a escolha ideal. Da mesma forma, a escolha de uma Layer 2 depende do que uma aplicação precisa priorizar: velocidade, custo, segurança ou privacidade. Vamos explorar as 4 categorias principais: State Channels, Sidechains, Optimistic Rollups e ZK Rollups. Começando pelos State Channels, ou canais de estado. Esta é uma das primeiras e mais diretas abordagens para escalar uma blockchain. A ideia central é criar um canal de comunicação privado e off-chain entre duas ou mais partes. Imagine que você e um amigo querem fazer várias pequenas transações ao longo de um dia. Em vez de registrar cada uma delas na blockchain principal, o que seria lento e caro, vocês abrem um canal. Para isso, ambos bloqueiam uma certa quantia de fundos em um contrato inteligente na Layer 1. Uma vez que o canal está aberto, vocês podem transacionar entre si de forma instantânea e praticamente sem custo, quantas vezes quiserem. A blockchain principal não vê essas transações intermediárias. Ela só precisa saber o estado inicial e o estado final. Quando vocês decidem fechar o canal, apenas o resultado líquido final de todas as transações é registrado na Layer 1. Os prós dos State Channels são claros. Eles oferecem velocidade e privacidade excepcionais, já que as transações ocorrem fora da cadeia principal. Os custos são extremamente baixos, limitando-se basicamente à abertura e ao fechamento do canal. No entanto, eles também têm suas limitações. A principal desvantagem é que não são abertos a todos. São específicos para um conjunto fixo de participantes. Além disso, exigem que os fundos sejam bloqueados antecipadamente, o que pode ser um problema de capital. Por isso, são ideais para casos de uso com um alto volume de transações entre as mesmas partes,
como micropagamentos em jogos ou streaming de conteúdo. Os exemplos mais conhecidos são a Lightning Network, que opera sobre o Bitcoin, e a Raiden Network, para o Ethereum. Em seguida, temos as sidechains. Uma sidechain é, essencialmente, uma blockchain independente que funciona em paralelo à blockchain principal, ou main chain. Elas são conectadas à Layer 1 por meio de uma ponte bidirecional, que permite a transferência de ativos entre as duas cadeias. A característica que define uma sidechain é que ela possui seu próprio mecanismo de consenso e seus próprios validadores. Isso significa que a segurança da sidechain não é diretamente herdada da Layer 1. Em vez disso, a confiança é depositada no conjunto de validadores da própria sidechain. Essa independência permite uma flexibilidade enorme. As sidechains podem experimentar diferentes algoritmos de consenso, como Proof of Stake ou Proof of Authority, para otimizar a velocidade e reduzir os custos das transações. A grande vantagem das sidechains é a sua flexibilidade e escalabilidade. Elas podem processar um volume muito maior de transações a um custo significativamente menor. No entanto, a principal desvantagem está na segurança. Como elas não herdam a segurança da Layer 1, os usuários precisam confiar que os validadores da sidechain não agirão de forma maliciosa. Uma falha de segurança na sidechain não afeta a main chain, mas pode resultar na perda de fundos que foram transferidos para ela. Exemplos proeminentes incluem a Polygon POS, que funciona ao lado do Ethereum, e a Liquid Network, uma sidechain do Bitcoin focada em transações entre exchanges. Agora, chegamos à categoria que tem gerado mais entusiasmo e inovação recentemente: os roll-ups. A ideia fundamental de um roll-up é executar transações fora da Layer 1, mas, ao contrário das sidechains, postar os dados dessas transações de volta na Layer 1 de forma compactada. Eles agrupam ou enrolam centenas de transações em um único lote e submetem esse lote à cadeia principal. Isso permite que os roll-ups herdem a segurança e a descentralização da Layer 1, ao mesmo tempo que oferecem uma escalabilidade massiva. É como enviar um container cheio de pacotes em um navio, em vez de enviar cada pacote individualmente. O navio, Layer 1, garante a segurança da carga toda, mas o custo e o espaço são compartilhados entre todos os pacotes. Existem dois tipos principais de roll-ups que se diferenciam pela forma como garantem a validade das transações que processam: Optimistic Rollups e ZK Rollups. Os Optimistic Rollups, como o nome sugere, operam com uma premissa otimista. Eles assumem que todas as transações no lote são válidas por padrão e as submetem à Layer 1, sem uma prova inicial. Para garantir a segurança, eles introduzem um período de desafio. Durante esse tempo, qualquer pessoa pode contestar a validade do lote, enviando uma prova de fraude. Se a fraude for comprovada, a transação maliciosa é revertida e o proponente do bloco inválido é penalizado. O pró é que são mais simples de construir e compatíveis com a máquina virtual do Ethereum, EVM, facilitando a migração de aplicativos existentes. A desvantagem é o tempo de espera para retiradas de fundos, que pode levar até uma semana devido ao período de desafio. Arbitrum e Optimism são os líderes nesta categoria. Por outro lado, temos os ZK Rollups, ou Zero Knowledge Rollups. Em vez de uma abordagem otimista, eles usam uma abordagem pessimista e matematicamente rigorosa. Para cada lote de transações, eles geram uma prova criptográfica complexa, chamada de prova de conhecimento zero. Essa prova demonstra matematicamente que todas as transações no lote são válidas, sem revelar nenhum dado sobre as próprias transações. Daí o nome conhecimento zero. A Layer 1 só precisa verificar essa prova, o que é computacionalmente muito rápido. A grande vantagem dos ZK Rollups é a segurança e a finalidade quase instantânea. Como a validade já foi provada, não há necessidade de um período de desafio.
e as retiradas de fundos para a Layer 1 são muito mais rápidas. A desvantagem histórica era a complexidade de gerar essas provas e a dificuldade de compatibilidade com o EVM. No entanto, avanços recentes estão superando esses desafios. Projetos como zk-Sync, Starknet e Polygon zk-EVM estão na vanguarda dessa tecnologia. Cada uma dessas soluções de Layer 2 representa uma peça diferente no quebra-cabeça da escalabilidade. Não se trata de uma competição para ver qual é a melhor, mas sim de construir um ecossistema diversificado onde os desenvolvedores possam escolher a ferramenta certa para o trabalho certo. No final das contas, a Layer 2 é o elevador que conecta a segurança robusta do térreo com a eficiência e a velocidade dos andares superiores, tornando a tecnologia blockchain acessível e útil para bilhões de pessoas. O Ethereum foi quem mais popularizou o conceito de camadas. Com o crescimento explosivo dos smart contracts e do DeFi, suas taxas ficaram altíssimas, chegando a $1.100 por transação. Para resolver isso, Vitalik propôs um futuro de múltiplas camadas. A Layer 1, Ethereum, garante a segurança e o consenso. A Layer 2 executa o grosso das operações. Esse modelo cria uma rede modular, onde cada parte faz o que faz melhor. Layer 1, segurança e descentralização. Layer 2, velocidade e escala. Mas o futuro pode ir além das layers, rumo a um ecossistema interligado. Polkadot introduziu o conceito de parachains, blockchains independentes que se conectam a uma relay chain principal. Cada parachain pode ter sua lógica própria, mas todas compartilham segurança e interoperabilidade. É como uma galáxia de blockchains orbitando um mesmo Sol. E outras redes, como Cosmos, seguem a mesma visão. Um universo de blockchains comunicando-se entre si. No futuro, a Web3 não será uma blockchain. Será um ecossistema de ecossistemas. O impacto na experiência do usuário. Para o usuário final, a revolução das layers é invisível, mas transformadora. Hoje, transações podem ser instantâneas, com centavos de custo. Jogos blockchain, GameFi, se tornam viáveis. Plataformas DeFi operam em alta escala. NFTs podem ser cunhados em massa sem travar a rede. As Layers 2 estão abrindo as portas da blockchain ao mundo real, tornando a Web3 tão fluida quanto a Web 2, mas sem abrir mão da soberania digital. Layer 1 e Layer 2 são mais que camadas tecnológicas. São camadas de confiança, energia e propósito. A primeira é a rocha, o alicerce inabalável da verdade digital. A segunda é a ponte, que leva essa verdade ao ritmo da humanidade moderna. Enquanto a Layer 1 mantém o coração do blockchain pulsando, a Layer 2 dá asas à sua velocidade. E juntas, elas constroem a infraestrutura invisível da nova economia global, onde cada transação é uma pedra, e cada bloco, um tijolo da civilização digital. As fundações do futuro já foram lançadas, e sobre elas, estamos erguendo o novo mundo descentralizado.